visual e audiovisual que foi criada pela mídia digital e virtual. A gente sabe que a poesia concreta e visual, ela sempre existiu, desde aquela idade dos pictogramas, aquelas coisas lá. Mas a mídia, ela recriou, fazendo a possibilidade de recriar. Então, o objetivo, eu coloquei só o objetivo geral, que é justamente isso, recriar a poesia nas práticas pedagógicas, levando em conta a materialidade mediática da realidade atual. Porque eu acredito que, eu não tenho experiência pedagógica não, mas pelas pesquisas que eu fiz, que eu sei, a poesia ainda está naquela coisa muito clássica. Isso não motiva, então a poesia vai perdendo aquele manejo que ela tem, e a mídia é capaz de trazer esse manejo de volta, através dessa recriação, as coisas diferentes, novas estruturas. E quando eu comecei então com o meu trabalho, na justificativa do meu trabalho do Arte de 2011, me ajudou bastante, porque ela faz uma reflexão sobre a relação da literatura na era da internet, como ela influencia novos hábitos, novas formas de fazer literatura e essas coisas. Então elas dizem que nós estamos vivendo em um mundo de hibridismos e mitologias, quando arte e tecnologia formam um novo conceito artístico. Na poesia, esse hibridismo e mitologia significa que essa mistura de elementos bucólicos aos elementos verbais. Isso é uma coisa diferente que está surgindo. E para muitos isso é o fim da literatura, mas para outros é o início de uma nova era. Inclusive eu acredito nisso. Então é um sonho que eu tenho. A gente imagina a poesia aí saindo do papel e ganhando movimento, ganhando sonoridade. Isso é uma coisa incrível que a escola devia aproveitar. E J. Andrade, é incrível que eu descobri assim por acaso, e porque tinha tudo a ver com o que eu queria, que é o produto, o ensaio fotográfico que eu escolhi, e justamente porque ele reflete um livro de Manuel de Barros que chama Ensaios Fotográficos. E nesse livro, a poesia do Manuel de Barros, ele faz essa relação, a poesia dele nasce da observação de uma paisagem comum. Por isso que o J.R. Andrade fala que a poesia nasce da observação de uma paisagem comum com iluminura e representa o olhar de quem observou. É tudo que eu porque eu penso nisso, nesse olhar, o olhar poético dele, é que transgressor, aquele que tem metáforas para o mundo, que reforma o mundo. Eu não acredito disso. É uma verdade que a poesia perdeu, que precisa ser devolvida. E Rezende Domiciano, eu escolhi por causa da reflexão que elas fazem sobre a poesia visual com o design gráfico. Tem tudo a ver. Para elas, a poesia, quando peça visual, beneficia-se de elementos gráficos do design. Linhas, planos, texturas e tudo mais. Está presente na poesia concreta, na poesia visual. E rompe essa forma com a ditadura da forma arcada da poesia. Então, o site foi uma coisa que eu aprendi e do qual eu me orgulho desse site. Os próprios criados, tinha aqueles que eram obrigatórios, e eu decidi um pouco, coloquei foi tudo lá, tive uma síntese de tudo, e aproveitei todos os recursos do Books e criei outros na minha cabeça, fui criando, mas quase empatei com dele, mas consegui. E trouxe o tema mídia e poesia, porque tudo que eu criava estava relacionado lá. Primeiro porque eu gosto, primeiro porque eu acredito nessa necessidade de recriar poesia nas escolas. E o ensaio fotográfico, então, eu escolhi, e vocês vão achar interessante as imagens. De repente eu fui lá fazendo meu pai, e quando vi essas imagens das coisas do meu tempo que eu vivi lá, o outro lado dessa realidade que a gente está vivendo, do tempo analógico, por isso que eu pus lá, coisas de um tempo analógico, onde está a poesia?
Podia ser uma imagem qualquer, mas eu escolhi essas, que é uma coisa que eu vivi, e escolhi preto e branco porque eu acredito na individualidade desse corpo. Mas ela tem a ver com aquela coisa que não tinha tecnologia e outra. Porque o preto e branco, ela penetra mais tarde, ela permite uma reflexão maior. Ela sem ser parasitada pelo corpo. Inclusive tem uma coisa que fala que eu acho que é Sebastião Salgado. Então, ela permite. Então, eu achava que tinha tudo a ver com o meu certo propósito, tudo que eu precisava. E interessante também que isso é coisa de um tempo analógico, levaria os alunos a refletir a realidade dele e a outra reverso. Muita coisa pode surgir disso aí. E não é só poesia, como a gente pensa, olha poético. A pessoa tem que criar poesia, é obrigado. Não é, olha poético, todo mundo tem. É a forma de ver a ciência das coisas. Então, as possibilidades podem ser um debate, pode ser um poético. E o vídeo, no início eu mencionei fazer como um documentário nas escolas, para saber como é a redação de poesia, mas eu recebi tanto não que desisti e resolvi fazer uma coisa pesquisada na internet e coisas criadas por mim mesmo. Eu experiência pessoal que eu tenho em poesia, porque eu preciso de instrumentos que escrevo e crio poesias, e então eu fiz um trabalho comigo mesmo, criando esses eventos. Como eu disse lá no início, tem a poesia concreta, visual e audiovisual. Essas novas estruturas que a mídia ajuda, oferece, ajuda a recriar a poesia. Então eu criei um vídeo, vi os planos que eu criei, e tem a ver com o Resident Evil esse ano, disse as linhas, os planos, os sonhos, e tudo mais. E no processo de produção, foi um relatório que eu achei mais fácil, e eu relato todo esse processo que eu vivenciei. A captação, a escolha das imagens, do tratamento de imagem, como tentei colocar tudo aquilo que eu aprendi no curso sobre fotografia, composição. E o vídeo também, tudo que eu aprendi sobre roteiro, gravação, edição, além de colocar todo o cenário de poemas que eu criei exclusivamente para eles. E aproveitei, inclusive, o tema da minha realidade, que é café, a paixão da minha irmã por café, e o vício do trabalho do meu esposo. Então, eu criei tudo aí. Mas é só como um exemplo. A realidade parece tema. Todos os temas são fáceis de ser, de criar poesia e tudo isso. E, então, as considerações finais, eu quero dizer que eu concluí esse trabalho foi como se uma espécie de véu tivesse rasgado. Eu, que sou, foi mais fácil compreender os nativos digitais e a paixão fanática pelas mídias. E essa paixão fanática nem sempre é reflexiva. E aí que entra a responsabilidade pedagógica. E esse trabalho foi, para mim, foi um ato de responsabilidade pedagógica, onde eu tentei pensar as possibilidades nesse sentido, da recriação da poesia. Deixando claro que a poesia ela precisa ser criada. Eu não tenho experiência. Eu estou falando assim, claro, é uma coisa assim meio utópica, mas eu acredito. A poesia ela precisa ser criada nos ambientes escolares, despindo o classicismo e vestindo a roupagem nova oferecida pela mídia. E essa frase eu criei, e depois eu até pensei, né, o Vitor falou lá sobre como a tecnologia faz a cabeça das pessoas. Então, a tecnologia, de certa forma, é fria, tira o humanismo das coisas. Mas, nesse meu caso aí, a mídia faz a cabeça. Mas a poesia, tudo no verso, quer dizer, humaniza a pessoa. Então, eu acho que nessa relação aí, a poesia pode ser criada e as possibilidades são muitas. Vocês que são professores, depois podem até ver. Meu sonho é um dia colocar em prática tanto sonho que eu tenho. E foi o que eu tentei também durante o curso, o ano sabe, inclusive naquele curso que eu dei, estava voltado à poesia, poesia em imagem, né? E tudo mais. E, no final, assim,